Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do 360 Cast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Hoje vamos receber ela, que é formada em administração de empresas com ênfase em estratégia, design de interiores e pós-graduada em gestão de obras. Se especializou no mercado de luxo para construção civil e ainda é maratonista. Há 15 anos, ela está à frente da Degani Design, construindo e inovando em propriedades de alto padrão. Áurea Degani, seja muito bem-vinda ao Empreendedora 360. Obrigada, Tainá. É um prazer estar aqui falando com você, contando da história da Degani e dividindo essa experiência de uma mulher à frente dos negócios totalmente dominados até então por homens. Hoje a gente vê algumas mulheres comandando a construção civil, né? Então acho que é bacana contar essa história para outras mulheres. Com certeza. Conta pra gente quem que é a Áurea. Então, a Áurea é uma apaixonada pela casa. Eu gosto de falar que eu sou uma canceriana, eu trago a astrologia para dentro do trabalho porque eu mexo com pessoas e o câncer ele é um signo voltado para o conforto, para o aconchego, para o amor. Então eu falo que eu sou realmente uma canceriana, eu trabalho com a ideia de vender o aconchego, de construir o aconchego. Sou mãe de uma filha que é bailarina, que é assim a minha maior incentivadora para produzir, trabalhar. E também sou maratonista, que eu tenho muito orgulho em falar. Acabei de fazer a maratona agora em Berlim. E eu acho que a maratona ela traz dentro de todo esse contexto o equilíbrio que eu preciso. Que a construção civil ela exige muito da gente, né? Com certeza. Não é uma área fácil, né? Não é uma área fácil e é uma área bastante desafiadora. E então você gerir uma obra, o meu processo com a obra é muito interessante, porque eu começo lá da compra do terreno, do desenvolvimento desse projeto, sou eu quem desenvolvo todo o projeto, eu acompanho toda essa construção, eu gerencio toda a equipe, é toda mesmo, é desde o pintor, encanador, todas as etapas de dor, eu acompanho, então eu deixo esse projeto, esse lar pronto, e aí eu ainda realizo a venda desse imóvel. Então, assim, gerar um filho. Eu falo que cada construção é um filho novo que eu tenho. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E conta um pouquinho pra gente, Áurea, como que você iniciou nesse mercado da construção civil? Era um sonho seu? Você se formou em administração e depois você foi para o mercado das obras? Conta pra gente. Então, muito interessante. O início dessa história foi a compra de um terreno na margem do rio Cuiabá. Meu esposo pescador, apaixonado por pescaria, e ele ia muito pescar, e ele falou assim, eu vou comprar um terreno. Eu falei, compra e tal, vamos fazer uma casa lá de veraneio, a gente ia para pescar. E ele comprou esse terreno com alguns amigos e na época eu trabalhava de CLT, ele também, os amigos também, quer dizer, ninguém tinha nem noção da construção, nem tempo e nada. E como eu sempre fui muito dinâmica, e tipo assim, eu ajudo, se você precisar de mim, me chama. E eu me envolvi no projeto que era para ser uma casa pequena. E um dos amigos falou, não, tem que ser 4 suítes. Então, tem que ser 4 suítes, tem que ter uma área de lazer bacana e não sei o quê. E, ok, beleza. Nós mesmos, eu não tinha, ainda não tenho o domínio do desenho, mas eu tenho a noção do espaço. Desenhamos as 4 suítes e tal, enfim, fizemos no papel. E aí, nos finais de semana, a gente, porque todo mundo trabalhando, cada um tentava fazer alguma coisa. E não foi indo, não fluiu nada. E aí eu falei assim pro meu marido, eu falei, quer ajuda? Quer que eu te ajudo? Ele falou, mas nós não temos noção nenhuma. Eu falei, mas nós vamos fazer. E aí começamos. O mais difícil de tudo isso é que nós estávamos a 5 horas de distância desse terreno. Na cidade mais próxima ficava a 2 horas de barco, rio acima.
Compramos o terreno na margem oposta do rio. Então, tudo. É desde o primeiro prego ao último parafuso, a cama, tudo tinha que passar por barco. E nós trabalhando, então sobrava o final de semana, nas sextas-feiras eu comecei a comprar material de construção na cidade onde morávamos. E aí eu fui aprendendo, porque assim, eu tinha estudado a administração, entendia sobre logística, mas eu não entendia sobre transbordo, sobre logística de períodos de água, de chuva, quanto tempo o caminhão levava para chegar até lá na margem do rio, quanto tempo o barco desceria até na margem do terreno. Enfim, é uma história, dá um livro. E nisso tudo, Ana Júlia veio. Eu estava, nessa época, dando aula, eu trabalhava numa empresa e dava aula numa universidade à noite, e a Ana Júlia veio. E eu falei, gente, agora eu grávida dessa obra de final de semana, todos os finais de semana, nós íamos para essa obra. E aí não tinha energia elétrica. Assim, o nível de dificuldade foi muito grande. Mas tudo fluiu. Quando eu vi que eu estava tomando conta totalmente da frente desse negócio, eu falei, para aí, eu preciso de um salário. Eu preciso de um salário porque o que me motiva, certo, né? o que motiva eu trabalhar é um salário. Então, assim, vamos lá, eu preciso de um salário para isso. Aí a gente organizou um salário simbólico. Então, aí eu comprava, aí eu já contratava o caminhão, aí eu já contratava a mão de obra para fazer a descarga do caminhão no chão, do chão para dentro da chalana, contratava o chalaneiro que descia horas, e aí o pessoal da obra já fazia a descarga certinho. Foi muito interessante que nisso tudo a Ana Júlia chegou, eu grávida, teve um momento, eu falei, dá uma parada na obra aí que eu não consigo ir. E depois disso, a Ana Júlia, ela quase que nasceu dentro de um barco, porque eu tinha um travesseiro, punha ela ali, e rio acima, rio para um lado, rio para o outro, e foi assim. Aí eu já saí da empresa onde trabalhava, porque a maternidade me tomou uma boa parte do meu tempo, continuei com a faculdade, e a construção ficou pronta. No dia da inauguração dessa construção, que ficou linda, por sinal, compramos um gerador para gerar energia para o pessoal trabalhar e para quando a gente fosse para lá, porque o Pantanal é muito quente, mas é muito quente. No dia final, que a gente estava levando as camas, todas beliches feitas todas de madeira na cidade, transbordo, aquela coisa toda. Nós fomos fazer as transferências e aí eu falava assim, agora vai o barco com tal e tal coisa, vai o barco com tal. O primeiro barco eu já fiz um erro gigantesco, foi a geladeira com todos os coletes dentro. Então, a primeira obra, ela tem assim história pra caramba. E aí esse barco foi um outro barco para buscar os coletes, porque eu não sei nadar, o rio é muito perigoso e tinha muita gente. O barco foi buscar os coletes. E aí veio os coletes, eu coloquei na Ana Júlia, meu marido, e é uma regra minha. Se eu estiver no barco com ela, nada mais sobe no barco. Um exemplo assim, que a gente colocava o cimento, a areia, o que precisava a gente colocava no barco. Mas com ela ali, eu fazia essa exigência. E passamos para outra margem e tal, chegamos lá, estamos organizando, porque vinha ainda mais as camas e tal. Um barco saiu com 4 pessoas em cima, saiu com cimento, com 4 sacos de cimento, 2 de cal. E o que aconteceu? Muito peso, o barco afundou, com todos os parafusos das camas, que eram beliches, todos. E tinham 4 pessoas em cima, com 4 colchões. Eu falo assim que Deus sempre me abençoou em tudo. Porque eles não esperaram a ordem que tinha sido dada, eles quiseram ir antes. O barco afundou, era um 7 de setembro, estava uma movimentação muito grande de outros barcos pesqueiros. O barco, quando afunda, ele afunda rápido, e era um barco pequeno, afundou. E os colchões todos estavam ainda com as capas de plástico. Esses colchões boiaram, essas 4 pessoas boiaram em cima desses colchões. E aí, aquele desespero. Essa foi o início da Degane, foi
Foi dessa forma. Mas deu tudo certo, conseguimos recuperar o barco, conseguimos recuperar todos os parafusos das camas. Então a gente conseguiu, naquele feriado de 7 de setembro, montar tudo e ficou assim, a maior história do Rio lá é a finalização dessa obra. Eu imagino, porque imagina a adrenalina, a loucura, né? E assim nasceu a Degane. E assim nasceu a Degane. Ela nasceu de um desafio absurdo. E tinha tudo para eu desistir da construção civil ali. Porque assim, eu estava a horas de distância, era caminhão, aí não podia faltar um prego ou um parafuso, porque para sair dali e buscar na cidade, se torna muito caro, porque o consumo de combustível é muito alto no barco. Então tudo tinha que ser muito planejado, muito organizado. Errei muito, mas aprendi muito, que aí no final eu já organizava, precisa comprar tal e tal e tal material. Eu revisava com o mestre de obras 3, 4 vezes e ainda colocava alguns materiais a mais, porque melhor sobrar do que faltar. E aí começou, e eu me apaixonei, foi muito interessante, que eu me apaixonei pelaquilo. Por que aquela coluna tinha que ser assim? Por que isso? O pedreiro, ele falava assim, eu nunca vi uma mulher tão empenhada em saber por que a massa vai tantos baldes de água, tanto de areia, tanto de cimento. Então a Degane começou com uma construção bem diferente. Básica. E depois disso, para que lados você caminhou? Então, clientes, como que foi sua trajetória? Não, a trajetória foi muito interessante, porque depois dessa experiência, eu já tinha me apaixonado pela obra, e a região onde a gente morava, no Mato Grosso, que isso tudo foi no Mato Grosso. Aí depois é que eu me mudei para São Paulo, e hoje eu coordeno tudo isso daqui, então eu gosto da distância. Mas eu comecei com a construção do Minha Casa Minha Vida. Eu comprei um terreno, desenvolvi o projeto, contratei Na verdade, quem iria construir essa casa era o pedreiro que havia feito a casa lá no Pantanal. Mas ele sofre um acidente 3 dias antes de começar a obra e ele ficou imobilizado quase 1 ano. E aí começou, eu tive que contratar um outro pedreiro, entender, não deu certo aquela equipe, troquei. Bom, na primeira casa eu troquei 4 vezes a equipe. E pintei a casa 3 vezes. Por quê? Porque ela não ficou legal, ela estava feia, ela não estava legal. Pintei uma, não tá legal. Pintei a segunda vez, também não. Na terceira, aí eu fiz uns detalhes diferentes, aí eu fiz uma decoração, coisa bem simples, 3 quadrinhos na entrada com uma cor diferente. E aí eu falei, gente, eu moraria nessa casa. Eu mesma fiz o paisagismo, pequenininho. E foi a primeira casa vendida. Assim, falei, gostei disso. Não o suficiente, eu fui para 3 casas de uma vez. Quase enlouqueci. Quase. Fiquei louca. E aí eu já tinha me desligado da faculdade, porque a faculdade era numa outra cidade, então eu fazia esse vai e volta todos os dias, eram 100 quilômetros para ir, 100 para voltar à noite. Então, assim, eu falei, vou ficar com a construção. De 3 casas, depois eu passei para 5 casas ao mesmo tempo, aí eu enlouqueci. Porque, assim, eram 4 equipes diferentes, era um pedreiro que pedia isso, o outro pedia aquilo, uma hora eu entreguei um material errado numa obra, não era aquilo, mas enfim. Era assim, era uma adrenalina, a construção é uma adrenalina. Lidar com as pessoas também foi um desafio, porque eu, mulher, à frente da construção, eu tive pedreiro que falou assim, mas a senhora não entende nada disso. E realmente eu não entendi, eu falei, tudo bem, eu não entendo, você pode me ensinar? Então esse lado meu simples, eu não sei. E eu falava, e realmente não sei. Então me ensina. E aí uns ensinavam, outros não queriam ensinar. E foi. E foi indo. E aí eu fui vendo. E o mais interessante é que eu construía todas as casas, desde a primeira, para eu morar nelas. Todas. Você sempre tinha essa visão que você ia morar na casa? Sempre. Eu sempre quis morar em todas as casas. Então a ideia era o quê? Era construir
e eu morar lá, porque a primeira casa eu tive que pintar 3 vezes, porque não estava legal. Mas não estava legal para o meu olhar. Para as outras pessoas, para a época, para o programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas querem comprar a casa. Elas não estão preocupadas com o detalhe, se a pintura ficou boa ou não, mas eu estava produzindo um produto que vinha trazendo uma história. Então, eu sempre morei em todas as casas, é fato isso. E como eu sou muito dinâmica, eu tenho uma energia, assim, eu levanto de manhã cedo, o sol brilhou, eu tô brilhando. Só que o sol se pôs, também acabou. Esgotou o brilho. Esgotou o brilho, acabou o brilho ali. Então, eu fui lidando com isso e fui aprendendo que as pessoas que prestam serviço para mim, elas são tão importantes quanto o cliente que compra aquela casa. Eu comecei a colocar a devida importância para todos. Então, hoje, um prestador de serviço, ele é tão importante quanto o meu cliente de casas de alto padrão. O rapaz que me liga e fala, olha, eu preciso de tal informação, isso, eu paro tudo para atender e dar a importância que aquela pessoa precisa naquele momento. Então, eu vi que, assim, não era só o meu cliente que eu tinha que dar extrema atenção, mas sim o prestador de serviço. E com isso, eu formei 3 equipes que são equipes fixas. Então, assim, eu preciso de alguém. Eu estou com uma obra no Pantanal agora. Eu acho que eu nunca saí do Pantanal. Eu estou com uma obra no Pantanal e o pedreiro fala assim, eu estou fazendo... Ele está fazendo a parte de acabamentos. Eu estou fazendo a parte de acabamentos aqui, estou com dúvida no recorte. Eu paro tudo. Eu estava na Europa agora no curso com a Manu. E eu paro tudo. Eu falei, gente, vocês me dão um minutinho aqui que eu preciso resolver isso aqui. E ele sabia da viagem. Aí eu falei, olha, faz isso assim, 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 assim. E pronto. Então, a importância de dar isso para aquele prestador de serviço, eu acho que faz da Degani essa energia toda, sabe? Sim, até porque as pessoas que trabalham com você trabalham com essa cultura que você tem, né? Trabalham com essa alegria, com essa energia que faz toda a diferença. Uma cultura empresarial adequada, nossa, ela faz milagres, né? E é bacana que quando eu fiz a mudança, eu mudei das casas pequenas, Minha Casa Minha Vida, eu fiz a primeira. Quando eu já iniciei as outras 3, eu já saí do programa Minha Casa Minha Vida, porque eu já não me encaixava. Então, eu vim fazendo essa transgressão de uma forma muito, muito pensada. E a equipe veio também, porque a equipe começou com uma casa pequena, muito simples, onde eu ia lá, eu mesma fazia o jardim. Eu mesma fazia uma decoração na parede. E aí, eu fui mudando isso. E a equipe foi mudando. Quando nós entramos no alto padrão, foi muito interessante, porque quando eu entrei no alto padrão, foi onde eu atendi o primeiro cliente para casa. Ele me contratou com a minha equipe para fazer a casa dele. Então, eu não atendia esse público. E eu falei, sim, minha equipe é completa. Minha equipe é completa. Hoje eu tenho... Todos são parceiros. O escritório de arquitetura, o escritório de engenharia, o escritório que vai fazer a parte documental. Então, eu tenho toda essa equipe. E esse cliente, ele me contratou e ele não tinha tempo para absolutamente nada. Ele falou, olha, eu estou confiando em você e eu preciso dessa casa no tempo X. E como eu fiz um contrato, eu falei, gente, eu preciso ser diferente. Eu preciso quebrar um paradigma de que obra atrasa, de que obra você contrata alguém para construir uma casa que é para 1 ano e que vai para 1 ano e meio, e aquela raiva, e aquela dor de cabeça que o cara não termina, E eu sei dessa realidade. E eu peguei essa realidade e falei, eu vou transformar isso e a Degani vai ser única nesse negócio. E o que eu fiz? O cliente, ele já esperava que eu fosse atrasar, que no contrato eu coloquei 1 ano e 2 meses, que era um contrato máximo que tinha 30 dias e tal, e ele, na cabeça dele, depois ele me falando, ele falou, Áurea, eu esperava que você entregasse essa casa com 1 ano e meio. E o que eu fiz? Essa equipe já estava tão alinhada que nós entregamos a casa limpa, com jardim, com móveis todos instalados.
Aí eu ajudei a limpar, porque na época eu também fazia a limpeza. Porque na limpeza da casa eu identificava as falhas que a gente tinha como equipe, principalmente a pintura. Então eu limpava. Então, assim, eles tinham pavor quando chegava eu com a vassoura e o balde. A realidade empreendedora, né? É isso, porque a gente tem que conhecer do nosso negócio. E conhecer sim, é estar com a equipe, é ver os erros e mostrar para eles de uma forma elegante. Fala assim, olha, aqui daria para nós melhorar. Eu fiz muito isso. Aqui, acho que erramos aqui. Eu nunca falei você errou. Eu sempre falei nós. Então, eu sempre fui o nós. E quando eu entreguei a casa para esse cliente, eu entreguei com 10 meses. Eu entreguei a casa com 10 meses de um contrato de 1 ano e 2 meses. Ele nem acreditou, né? Ele não acreditou. E foi muito bacana que aquilo fez assim com que eu fizesse melhor ainda. Eu falei, gente, contrato com data tal tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Então, eu sempre fazia o contrato com uma margem e falava para a equipe, gente, se a gente entregar antes, nós vamos matar pau. Era assim, gente, se a gente entregar antes... E isso ficou uma cultura da Degani. Hoje, se eu faço um contrato ou se eu marco um compromisso com a pessoa naquele dia, é naquele dia. Se o cliente me ligar e eu falar assim, olha, eu posso te ligar daqui 20 minutos? É 20 minutos, eu tenho que ligar para o cliente que ele vai estar esperando, porque a Degani é isso. Então, eu fiz o primeiro... entrei no alto padrão com esse cliente. Esse cliente me indicou para um outro, foi a segunda casa de alto padrão. Nisso tudo, eu tinha as minhas casas de tamanho menor e eu fui vendendo todas. Vendi uma, outra, e fui vendendo e atendendo esse outro cliente. Quando eu vendi e que eu consegui o caixa para entrar no alto padrão, comprando o terreno, desenvolvendo o projeto e fazendo a casa, eu falei, não, aqui é o lugar onde a Degani vai ficar. Encontrei, né? É o lugar da experiência. Exato, me encontrei. E aí foi muito interessante que eu tô nesse mercado já há um tempo, tá? Desde 2015. Só que eu, até então, não tinha entendido direito como que eu tava ali. Assim, olhando no olhar por fora hoje, né? Mas eu tava fazendo. O meu sonho era construir casa e vender, então. Nossa! O cliente me procurava, eu já falava assim, meu Deus, ele precisa comprar a minha casa. Ele não podia sair dali sem comprar a minha casa, ou se não, sair dali e falar assim, olha, a sua casa é o que eu queria, mas o meu caixa não dá. Aí eu entendia, né? E foi muito interessante que eu conversando hoje com uns amigos, a gente estava tendo uma consultoria, eu falei assim, eu nunca entrei na casa de um outro construtor. E eu realmente nunca entrei, então eu acho que eu preciso melhorar cada vez mais, eu sou um processo de melhoria. E eu melhoro isso, eu tenho paixão por lavabos, e eu acho que o lavabo tem que ser algo incrível numa casa. Então, o que eu faço? Antes de eu terminar a casa, do cliente comprar, eu já deixo o lavabo pronto. O máximo que ela vai colocar é as essências. Por quê? Porque no momento que o cliente compra um imóvel, na maioria das vezes, o dinheiro acabou ali. Foi embora, né? Foi embora ali. Então, o que eu quero? Eu quero que aquela dona de casa, aquela mulher, ela tenha orgulho daquela casa, que a amiga, quando for visitar, fala assim, uau, que casa! E eu já tive clientes que eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar a casa, é a casa. Eu vou dar toda a parte de design de interiores, que isso inclui. No projeto da Degani, o cliente tem tudo, até a cortina. Eu vou te ajudar. Mas, eu não posso fazer a parte dos móveis do closet. Não tem problema, nós vamos colocar cabo de vassoura e nós vamos colocar no teto e eu vou te ajudar. A hora que você falar, Áurea, podemos fazer os móveis, eu te acompanho, eu te ajudo. Não precisa fazer agora, porque o que acontecia? A mulher, quando compra o imóvel, ela quer tudo. E o homem só quer comprar a casa, porque é o limite e para ele tá bom. A mulher quer tudo e o homem não quer gastar, né? Exato. Então, eu lido muito com o casal nessa situação. Tanto que quando eu mostro um imóvel, é muito interessante. Primeira coisa,
eu trago o casal para a área gourmet e falo para ela, falo assim, olha, você aguarda um minutinho que eu vou dar uma atenção agora para o seu esposo e depois vai ser nós duas. E aí eu apresento o gourmet, falo, olha, aqui você vai pôr a sua televisão, ó, aqui eu deixei o lugar para a sua geladeira, para o seu futebol e tal. Aqui a churrasqueira, ela já está pronta, já está com os espetos, já está com uma porta térmica que não vai sair fumaça. Eu apresento para ele o que é dele. Já quebra a objeção, né? Já de cara. Aí eu falo, amigo, agora você fica aqui, você aguenta uns 40 minutos. Porque agora é só com a sua esposa, não adianta nem você vir. Para ele, né? Exato, eu já tô até pensando que numa próxima ideia é deixar ali uma cervejeira com uma cervejinha e fala, senta aqui, fica aqui que eu vou apresentar o restante da casa para sua esposa. Por quê? Porque eu entendo que casa, eu sou canceriana, eu amo ficar em casa, eu gosto do meu cantinho. Então, eu entendo que casa é mulher, é mãe, é família, é aconchego. Para o homem, a casa é um local onde ele mora, mas a área de churrasco dele é a casa dele. É o recanto do guerreiro, é assim, é onde ele vai chamar os amigos e ele vai tomar uma, e é isso. Então, é verdade, absoluta verdade. Isso, inclusive, é você conhecer tão bem o seu cliente, né? Porque pode colocar na cervejeira e depois você vai me contar se você entender essa ideia, arrebentou ali, porque ele vai se visualizar, vai relaxar, vai fechar contrato mais fácil. Mais fácil. Então, e aí a Degani veio com assim, eu trago a cada projeto, eu trago algo a mais. A cada projeto, eu vou fechando parceria. Então, a cada projeto, eu venho trazendo algo novo. Por quê? Porque eu acho que a Degani é isso. Eu não consigo me sentir parada num projeto apenas. Eu não consigo repetir um projeto. Então, cada projeto é tão único. É uma geração de um filho realmente. Por quê? Porque eu idealizo aquilo, eu faço o projeto, eu acompanho todo o processo da construção. Todos os dias eu tenho foto da obra, como essa obra fica a 1.300 quilômetros, eu tenho foto diária, eu falo com a equipe todos os dias, eu passo o período que eles estão trabalhando, eu estou de plantão e pensando o que é que nós podemos melhorar. E nisso a equipe também entrou nessa ideia. É muito interessante que quando eu chego, entre eles falam assim, não, ela vai chegar aqui, ela vai falar que nós poderia ter feito isso diferente. E entre eles apostam se isso vai funcionar ou não. E é muito interessante porque eu falo, faz sentido, vamos fazer dessa forma? Aí um fala assim, te falei, perdeu para mim. A sua equipe já até te conhece, né? Conhece e eles entram no... Eu posto muito no Instagram porque o meu trabalho, eu acho que eu posso incentivar outras pessoas, eu posso deixar a construção civil mais leve, eu posso fazer com que outras pessoas percebam que não é difícil construir, só que você tem que se dedicar. Se você trabalha, você tem um horário limitado de trabalho, você tem uma agenda apertada, não faça construção. Por quê? Porque ela exige muito. E eu gosto de mostrar isso no Instagram de forma leve. Por quê? Porque é isso que a gente tem que fazer. E a casa da gente, eu vejo assim muitos casais que brigam. Eu já vi separação de casal no período de construção. Por quê? Porque a mulher quer uma coisa, o homem quer outra. E aí tem a questão financeira no meio. Então você ficar dentro de um cronograma, você ficar dentro de um orçamento é muito difícil. Então, eu tento trazer nas redes sociais que é possível, que dá coisa errada e dá errado. Comigo dá muitas coisas erradas, mas que é possível e que todo projeto, toda construção tem um início, um meio e um fim. Essa é a minha maior estratégia, porque todos os problemas relacionados à construção civil, ele vem como um choque, que é o início. Eu penso imediatamente no fim, qual a solução? A solução é essa. E aí eu monto a estratégia para vir e fazer o meio.
Por quê? Porque se você pensar dessa forma na construção civil, você consegue visualizar o final dessa obra. O casal consegue se planejar. O que acontece é que o casal começa a brigar no meio, na escolha do revestimento, na escolha da torneira, e começa aquela briga e eles não conseguem visualizar o final da obra. E aí é onde vem muitos desgastes. Então, a minha ideia é que isso seja um pouco mais leve, né? E sabe que trazer essa leveza, né, para uma área tão pesada, para um momento de vida do cliente tão importante, né, também, é algo que você ser mulher faz toda a diferença, né. Então, você quebrou realmente muitos padrões sendo uma mulher que está à frente de uma empresa como a sua, uma área tão preconceituosa, né, porque, na hora que você vai atender o cliente, eu garanto que faz toda a diferença, né. Não, o atendimento ao cliente faz toda a diferença, porque quando você fala e quando eu apresento aquela casa, muitas das vezes a parte de planejados é muito relativo conforme o tamanho da casa. Às vezes eu acabo não colocando, porque a parte de planejado ele leva de 6 a 20% do valor de uma obra. Então, geralmente eu costumo colocar a parte da cozinha, que é essencial, e a parte dos banheiros. Então, eu tenho que mostrar para aquele cliente aquela casa com o meu olhar e de que ela está toda mobiliada. Eu tenho que trazer isso. Eu falo, olha, aqui a ideia que eu construí foi que você colocasse a televisão nessa posição, o armário assim. Então, eu tenho que trazer isso. E você, com um olhar de mulher e olhar para dentro da casa, mulher é casa, né? Eu acho que faz a diferença e o cliente se sente mais confortável. Com certeza. E seguro, né. Eu falo que venda é confiança. Quanto mais seguro o cliente tiver, né, de quem ele está comprando, não do item, mas de quem está vendendo aquilo para ele, mais ele compra, né. E eu acho que trazer que eu falo que é muito pós-venda. O meu pós-venda, ele vai assim, eu tenho clientes de 15 anos que, se precisar do eletricista, ele me manda uma mensagem: Áurea, eu tô precisando de um eletricista, tem alguém? Tem, chama fulano de tal. E eu, muito rápida, eu pego e falo: fulano de tal vai te chamar, uma pessoa com tal nome, ele é cliente nosso. Lógico que esse eletricista não é daquela casa, mas atende ele com atenção, porque o que eu faço? Qualquer problema que o cliente tiver com o imóvel, que dá problema, nós temos problema, às vezes, de uma válvula hidra, que ela vem com defeito, já aconteceu comigo. Então, tem alguns problemas que a gente constrói a casa, mas ela não está em pleno funcionamento. A gente só vai saber do pleno funcionamento dela durante o período de 3 meses. Então, nesse período, que é um pós-venda, eu tenho um período de 1 ano direto, que é um pós-venda muito efetivo. Todo e qualquer problema que o cliente tiver com a casa, ele vai recorrer a mim e eu vou atender ele imediatamente, e a equipe toda já sabe disso. Por quê? Porque se esse cliente for sair falar para uma outra pessoa a respeito, eu tive esse problema, nossa, estourou o encanamento, aconteceu, estourou o encanamento e tal, se ele falar, ele vai falar, não, estourou e a Áurea veio no mesmo dia, sábado, domingo, só às vezes não à noite, porque daí não entra no condomínio. Mas a gente tem esse pós-obra, esse pós-venda, que eu acho que ele é tão importante quanto a construção. Sim. Essa preocupação com o cliente é muito legal. E eu tenho cliente aí de 15 anos, eu tenho um cliente de 10 anos, que esses dias ele falou assim, Áurea, eu preciso repintar minha casa. Falei, olha, eu tô com a equipe de pintura fazendo um serviço para mim, eles vão desocupar daqui 2 meses. Mas vou te passar o telefone, chama ele e faz o agendamento. E aí eu já falo pro pintor, o cliente fulano de tal vai procurar, a casa dele é de tal tamanho e tal, cliente bom. E aí o cliente vai acertar com o prestador de serviço. Mas ele acaba sentindo na Degani algo que vai muito além da construção. Eu não estou vendendo apenas uma moradia, eu estou vendendo um serviço que ele vai falar, que ele vai lembrar, e se alguém falar bem do teu produto, e se um cliente vir através de do antigo cliente, um novo cliente vier através de um antigo cliente, é a melhor forma de venda, né? Sim, é a melhor forma. E sem contar que eu também tenho um conceito que eu acredito,
que você não mede se uma empresa é boa pela entrega que ela tem, mas sim quando acontece algum problema. Porque é muito fácil você atender bem quando tá tudo a mil maravilhas, né? Mas na hora que acontece um problema, a forma como aquela empresa age, aí sim você vê se aquela empresa é boa ou não. Então, realmente, essa sua postura, com certeza, é um dos fatores primordiais para o sucesso da sua empresa. E a gente leva isso muito a sério mesmo, porque eu acho que isso fideliza o cliente. Né? Eu acho que fideliza. E é o bacana que, com toda essa cultura da Degani, a gente também levou para a parte da pousada, que é a empresa do meu marido, e que tem muito, e também é uma empresa assim, diferente, ela é uma empresa voltada para a área da pesca esportiva. Então, o pescador geralmente é homem e entra eu construindo uma pousada. Nisso tudo, entra eu construindo uma pousada e eu queria que fosse uma pousada de pesca esportiva, mas que atendesse também famílias. Então, a gente pegou todo esse atendimento que nós temos na Degani, esse pós-venda, essa atenção com o cliente e levamos também para um outro segmento que também é dominado pelo masculino, né? E a gente fez isso. Então, assim, a Degani, ela transita entre as duas empresas com essa ideia do pós-venda, né? E que a construção tem que ser leve e que a história tem que continuar de uma forma leve. Eu acho que essa é, assim, uma das essências nossa, é manter essa leveza em tudo que a gente faz. Ai, que demais. Eu tô aqui, ó, apaixonada, encantada, porque leveza é um dos meus valores de negócio e de vida. E faz toda a diferença. A gente passa a enxergar a vida de outros olhos, a gente passa realmente a tirar aquele peso de que empreender precisa ser algo pesado, doloroso, né? A gente passa isso sem dúvida nenhuma para os nossos clientes. Agora conta pra gente, Áurea, 15 anos de sucesso, de um trabalho maravilhoso que você desenvolve. Qual foi o momento mais difícil até aqui na sua trajetória? O momento mais difícil, eu acho que foi a transição em 2015, quando eu decidi me mudar para Ribeirão Preto e deixar essa obra a 1.300 quilômetros. Assim, para mim foi assim, como se eu tivesse que nadar de um lado para o outro no rio sem saber nadar. Porque eu estava assim, construindo muito, estava trabalhando demais, a Degani estava indo de vento em polpa e eu resolvi mudar radicalmente, eu resolvi mudar de cidade, de estado e continuar trabalhando à distância. E construção civil, eu até hoje não encontrei nenhuma mulher que fez o que eu fiz de construir à distância. Eu quero encontrar porque eu quero saber por que ela fez aquilo também. Em 2015, eu estava com muita obra, tive um problema de saúde e aí eu acabei vindo para Ribeirão Preto para fazer uma cirurgia assim, muito rápida. E quando eu saí do centro cirúrgico, eu virei para o meu marido ainda com efeito de anestesia e falei, quero morar em Ribeirão Preto. Dopada, né? Dopada. Quero morar em Ribeirão Preto. Como a cidade é vizinha da cidade dele, a família dele e tal, ele topou na hora. Só que aí eu dormi. E quando eu voltei normal pro quarto, ele falou assim, nossa, você delirou muito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você falou que queria morar em Ribeirão Preto. Eu falei, quero. Ele falou assim, você quer ficar já agora? Eu falei, não, preciso de 2 meses para organizar essa mudança. Ele falou, e as obras? Eu vou tocar as obras. Falei assim, vou tocar as obras, porque a gente fala, o termo de obra é vou tocar a obra. E vou te falar, em 2 meses eu estava de mudança para Ribeirão Preto. Falei para minha equipe, estou indo para São Paulo, vou morar 2 anos, porque eu vou estudar, vou me formar em design de interiores, porque eu quero melhorar essas obras.
Falei para minha família que vinha para estudo e assim fiz. Realmente eu cheguei e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa em Ribeirão Preto, porque as obras estavam muito distante e eu ia na obra de manhã, de tarde e antes da noite eu estava lá de novo. Todos os dias, com a minha filha, sem a minha filha, com ela na escola, eu estava na obra, porque obra você tem que estar lá todo dia olhando. Acompanhando, né? E aí a maior dificuldade foi eu entender que eu estava a 1.300 quilômetros de distância e que eu não conseguia ver aquela obra todo dia e nem falar com os pedreiros todo dia. Então eu tive um momento assim de tristeza, porque eu sentia falta daquilo. Eu achava que eu era a pedreira. Eu me sentia uma pedreira tanto que, conversando com uma amiga, ela falou assim, eu te conheci usando a camiseta polo e a calça jeans, e era isso, porque assim, eu trabalhava com homens, eu lidero homens, então era calça jeans, camiseta polo, fechadinha e tal. Por quê? Porque eu lido com homem e eu ia na obra todo dia. Só faltava o chapeuzinho. E aí... acompanhar essas obras nessa distância. Então, foi muito interessante que o primeiro ano eu ia todo mês. O meu marido quase enlouqueceu, porque eu largava ele e a nossa filha. E eu ia e ficava 10 dias. Aí eu voltava, quando eu chegava de volta, eu já tinha comprado a passagem. Até o momento que esse homem chegou para mim, ele falou, agora chega. Você vai fazer construção aqui em Ribeirão Preto, se quiser mexer com obra. Nossa, eu fiquei apavorada, porque nesse momento que eu saio de Primavera do Leste, a minha obra alavancou ainda mais. Aquela para o outro, né? Você faz a venda e depois tem a indicação. Você já estava solidificada naquele mercado, né? Já, e eu achei que com a mudança eu iria ser esquecida, muito pelo contrário, o trabalho aumentou. E aí eu cheguei para o meu mestre de obra principal e falei assim, tô com um grande problema em casa. Ele falou, qual o problema? Falei, Gustavo não quer mais que eu venha todo mês. Aí ele falou, ainda bem que ele te falou isso, porque eu já não aguento ver você todo mês aqui. Você não precisa vir. Você não confia no meu trabalho? Lógico que eu confio. Ele falou, então, vamos fazer um combinado? Eu te chamo quando você precisa vir. Quando tiver um problema, eu chamo você e você vem. Ele falou, eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem o trabalho. Essa equipe toda depende de você. Nós não podemos ficar sem você. Mas fica lá mais um pouco. Sossega seu facho na sua casa. Só faltou ele falar isso, né? Só faltou essas palavras. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a intercalar a cada 2, 3. Hoje, para uma obra, eu vou 2 a 3 vezes no ano, porque a minha família, meus pais moram lá. Então, eu falo assim, tô morrendo de saudade da minha mãe. Aí, eu compro a passagem e eu tô lá na obra. Aí, eu fico 10 dias, às vezes um pouco mais, às vezes em uma semana eu consigo resolver. Mas aí eu vou assim, início de obra, dá o start de obra, eu estou lá. Start de acabamentos, eu estou lá, que eu reúno a equipe, passo todos os detalhes. E o finalmente de uma obra, que é o paisagismo, então eu fazia o paisagismo. Eu estava lá com uma pazinha, com enxada. Aí eu tenho a equipe de jardineiro. E é eles quem tem que fazer, não eu. Mas eu já puxei o balde, eu já ajudei a plantar palmeira, eu já ajudei a descarregar o caminhão. Porque eu achava, e eu tinha isso muito dentro de mim, que eu era pedreira. E aí eu comecei E aí eu peguei o jeito de que isso tudo funciona sem a minha presença. Até os problemas que eu resolvo o problema de obra das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu aprendi a lidar, o meu fornecedor, deu um problema com o fornecedor, tudo é foto, tudo é vídeo. Então, eu aprendi a fazer isso. A maior dificuldade foi eu ficar longe das obras. Foi a maior. Que quando você está longe, o operacional, porque vamos combinar, né? Você não precisava estar ali naquele operacional, você consegue expandir mais o mercado, porque você está mais disponível para trabalhar na estratégia, né? Exato. E uma das coisas assim que eu aprendi estudando muito você como dono do negócio, no momento que você está em cima do negócio, você atrapalha. Você atrapalha a equipe, você atrapalha, às vezes, um profissional que ele pode desenvolver muito, você atrapalha o teu projeto.
Por quê? Porque você fica ali, você não permite que as pessoas criem, que as pessoas possam dar as ideias delas. Então, hoje, eu distante, meu marido também distante da pousada, que aí tudo é distante. A gente percebeu que a gente dá liberdade para a equipe e eles vão produzindo mais, sem você estar em cima. E eu acho que isso traz uma segurança maior comprometimento com a equipe. Lógico que a gente tem funcionários que não efetiva. Por quê? Porque ele não entra dentro daquela essência da empresa. Mas os que efetivam, eles falam assim, eu tenho um pedreiro que ele fala assim, ô dona Áurea, será que eu posso fazer isso aqui que eu acho que vai ficar muito melhor do que no papel? E tá ali na prática, né? Que ele tá na prática, ele entende daquilo. Então, eu acho que, assim, no momento que você entende isso, que você consegue colocar as pessoas e você delegar e deixar. E se a pessoa fizer errado, não tem problema. A forma de corrigir é assim, ó, vamos lá, eu acho que nós poderíamos fazer melhor. Eu acho que isso fez com que a Degani é o que é hoje, né? E qual foi a sua maior conquista? Tem uma conquista que você fale assim, não, essa daqui foi a maior de todas para mim? A maior conquista? Tem. A maior conquista hoje é eu poder viajar e resolver tudo pelo telefone. Nem preciso mais do notebook. O notebook, ele tá ficando de lado para algum e-mail, algum relatório. Então, assim, eu acho que é a maior conquista, porque, assim, eu trabalho na construção civil, eu construo casa de alto padrão, da onde eu estiver. Aonde eu estiver, eu vou estar trabalhando. Eu acho que foi assim. E na construção, que é diferente de você vender algo pelo e-commerce, algo assim e tal. É construção civil, é algo que as pessoas têm que estar na obra, que as pessoas querem ou acham que necessita estar ali. Então, a minha maior conquista, e claro, a maior dificuldade para o meu marido, né? Porque agora ninguém segura. Rodinha no pé, né? Rodinha no pé, malinha pronta. Então, a minha maior conquista foi essa, foi poder trabalhar, coordenar uma equipe, 2 equipes. Hoje eu estou com 2, uma com uma obra no Pantanal e a outra com a obra em Primavera do Leste, e eu coordeno eles da onde eu estou. Ai, perfeito. E quais são os próximos passos da Deganios que você pode contar pra gente? Então, os próximos passos da Degani tá aí bem interessante. Nós estamos com um projeto iniciando agora. E a gente, é muito interessante que eu fiz uma mudança muito legal junto com a Manu Berger, que eu adoro citar ela, porque eu falo, Manu, você pegou uma rocha e está transformando num diamante. Porque Manu trouxe toda essa essência para fora, que eu tinha isso fechado. Então, Manu trouxe isso, Manu tem feito assim, uma mudança incrível. Pra quem tá, parênteses, né? Para quem está ouvindo a gente, sempre o nome da Manu pipoca aqui no nosso podcast. A Manu é especialista em mercado de luxo, né? Ela é uma das maiores autoridades aí do Brasil e do mundo nessa área. E tem episódio dela aqui também contando a história dela. Então depois podem conferir. É isso aí. Então, eu cheguei para Manu e falei, Manu, eu quero fazer casas de alto padrão e de X valor. E foi interessante. Ela falou, é? Eu falei, Ela falou, e como que você faz as casas? Não, assim e tal. E quando agora nós encontramos no curso que a gente fez em Paris, ela falou, e aí, tá fazendo as casas e tal? Eu falei, Manu, eu já tô fazendo isso. Eu já estou fazendo. E foi muito interessante porque, assim, é um passo que eu estava imaginando dar. Era assim, eu estava vendo lá na frente. E quando eu me deparei com o que eu tinha mudado nesses últimos 2 anos de estudo, eu já alcancei isso. Então, é algo assim que eu ainda estou aprendendo a lidar, que tem 15 dias isso. A gente vai demorando para cair a ficha, né, de algumas conquistas.
E eu acho que foi assim uma das maiores conquistas. Hoje eu tô com 4 casas aí, para quem começou uma pequena casa, minha vida, tô com 4 casas de alto padrão. E assim, é uma conquista, nem sei mensurar, porque tá muito novo ainda para mim, né? E a Degane tem aí um sonho bem inusitado aí para os próximos 2 anos, que eu vou trabalhar da onde eu estiver. Então tem algo ainda muito incrível que vem pela frente. Ah, que delícia. Vamos acompanhar os próximos capítulos, então, hein? Eu vou deixar aqui na descrição do episódio todos os contatos, como acessar a Áurea e a Degane, para que você que estiver ouvindo, se você quiser construir sua casa, né? Aproveite esse momento e, sem dúvida nenhuma, é uma mulher que vale a pena acompanhar, inspiradora. E a Áurea, eu poderia ficar aqui a tarde inteira conversando com você. Que delícia! Ai, delícia! Nossa, muito gostoso mesmo. E assim, tá contigo, Tainá, é incrível poder contar dessa história, dividir com outras mulheres, que eu acho que é isso. Eu acho que a gente inspira mulheres. E dividir isso e assim, empreender é difícil? Depende do olhar. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada e eu acho que colocar paixão em tudo que a gente faz é gratificante. E a questão financeira, ela vem. Então, eu acho que a gente está aqui para somar, né? É o caminho natural das coisas, né? A gente prosperar, trabalhar bem, o enriquecimento vem por consequência, né? Agora, para a gente finalizar nosso episódio, conta o seu conselho de ouro para as empreendedoras que estão nos ouvindo. Eu vou dar um conselho incrível, que é assim, eu sempre falo, é uma forma muito simples. Você não é um pé de mandioca para criar raiz. Saia Adorei. do lugar. Adorei! Você não é um pé de mandioca para criar raiz. Então, saia do lugar. Conhecimento só abre a cabeça. Então, assim, é um curso, é uma imersão, é ouvir uma palestra, é ouvir um podcast, algo que possa te somar. Conhecimento. E um outro que eu acho que é, assim, essencial. Cuida da sua saúde primeiro. Por quê? Porque se você estiver bem de saúde, faça um exercício físico todo dia. Todos os dias. Você vai ter que trabalhar todos os dias. Você vai ter que resolver problema todos os dias. Então, cuida da sua saúde. Faça exercício físico todos os dias, porque o exercício físico libera a endorfina, aquela sensação, uau, que legal, nossa, eu fiz. Então, são as 3 coisas que eu falo. Não é um pé de mandioca para ficar enraizado. Conhecimento. Busque conhecimento da sua área. É na sua área. Aonde você quer chegar? Quero chegar em tal lugar. Eu quero atender o mercado de luxo. Eu vou estudar. E cuida da sua saúde, porque é o maior bem que nós temos e que nós mesmos damos conta de melhorar ou estragar. Com certeza. E sabe que isso que você falou, Áurea, é um valor muito forte para mim, né? Quando a gente cuida da gente em primeiro lugar, né, da nossa mente, do nosso corpo, a gente consegue produzir mais o nosso negócio, com mais alegria, com mais vitalidade. Isso faz toda a diferença. Ai, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por dedicar o seu tempo, que a gente sabe que é corrido, para compartilhar a sua história e realmente acompanhar aí os próximos passos da Degane. Vai ser um prazer pra gente. Ai, que legal, o prazer foi meu. Muito obrigada, Tainá. Adorei participar contigo. E tô aqui, a hora que quiser, tô aqui pronta para falar. Combinado. Esse podcast é um oferecimento do Empreendedora 360, que acredita que cada empreendedora é uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!